E aí, pessoal? Essa é para você que já recebeu uma orientação do seu cirurgião, ou minha, né? Para fazer compressa com gelo depois da cirurgia. O que tem o gelo a ver com essa história toda? Por que ele é tão importante? Como é que você vai fazer isso? Quais são as opções que você tem? É preciso que todo mundo entenda que um dos grandes problemas da recuperação de uma cirurgia é o inchaço, ou que a gente chama de edema. Né? Todo procedimento cirúrgico gera uma formação de edema, de um inchaço. E ele vai ficar acumulado nos tecidos, causando um aumento de volume. Por causa disso, na maioria dos pacientes que incham por causa desse acúmulo de líquido nos tecidos, isso provoca dor, isso provoca perda de função, provoca dificuldade de abertura de boca, dificuldade de movimentação. Então, quanto menos a gente tiver de edema, de inchaço, melhor vai ser a sua recuperação. Então eu tenho uma grande responsabilidade, eu não, você paciente, tem uma grande responsabilidade na sua recuperação, que é impedir ou diminuir a formação desse inchaço, desse edema. E como é que você vai fazer isso? A saída desse plasma do vaso sanguíneo, ela é diminuída se eu diminuir o calibre desse vaso. E o gelo, a temperatura gelada, vai provocar exatamente isso, uma coisa que a gente chama de vasoconstrição. Esse termo vasoconstrição significa que o vaso sanguíneo vai diminuir de calibre, vai ficar mais fininho e vai ficar mais difícil para esse líquido sair do vaso. Então, quanto mais eu tiver a temperatura fria, gelada naquele tecido que foi agredido, aonde a gente fez a cirurgia, menos vai sair de líquido do vaso. Se ele vai sair menos, então vai acumular menos na região. E esse processo, ele dura até 3 dias. E aí eu vejo muitos pacientes meus, e esse é um grande problema, faz muito gelo no primeiro dia, faz muita compressa gelada no primeiro dia, no segundo dia acorda, tá legal, tá zerado, não tem inchaço nenhum. E aí ele relaxa, ou ela relaxa, aí não faz mais gelo, faz menos, vai voltar às atividades. O que acontece no segundo dia? No final do segundo dia, ficou inchadão de novo. Então é importantíssimo que pelo menos nas 48 horas iniciais após o procedimento cirúrgico, essa terapia com compressas geladas seja muito firme, muito frequente. Quanto mais gelo você fizer, melhor vai ser a sua recuperação. É importante que você deixe descansar a pele durante uns 10, 15 minutinhos, pelo menos de meia em meia hora, né? Mas se você quiser ficar meia hora com gelo, descansar 10 minutos, meia hora com gelo, descansar 10 minutos, o tempo todo durante as 48 horas iniciais, isso vai garantir que você tenha uma formação menor de edema, de inchaço. E tem várias formas de você colocar essa compressa gelada. Né? Você pode simplesmente pegar alguns cubinhos de gelo, colocar numa sacolinha, embrulhar com um pano, importante embrulhar com esse pano, porque se você colocar o gelo em contato direto com o rosto, ele vai queimar a sua pele e vai provocar às vezes um problema de desconforto no pós-operatório. Então embrulha, enrola num paninho que vai ser trocado frequentemente quando ele estiver úmido, para você poder fazer a compressa sem machucar a sua pele. Você pode comprar também aquelas bolsas de gel, né, que a gente coloca, vou colocar aqui umas imagens para vocês verem, aquelas bolsas de gel que você pode comprar aí em farmácia, em supermercado, você deixa o gelzinho no congelador e você vai trocando aquilo ali. O importante é que você tenha mais de uma. Se você tiver uma bolsa de gel só, você vai colocar a hora que ela esquentar, você vai ter que colocar no congelador novamente e até ela congelar para você poder ter a compressa de gelo de novo. Isso vai demorar, então é importante que você tenha pelo menos 2 ou 3 para você fazer esse revezamento. Existem também algumas faixas, quando a sua cirurgia é no rosto, né, na boca ou na face, existem umas faixas, porque você ficar com aquele gelo o tempo todo aqui segurando, às vezes é cansativo, às vezes as pessoas não fazem muito tempo por causa disso, muito cansativo. Então existem algumas faixas, eu vou colocar também aqui alguns exemplos, faixas que você coloca um velcro, né, e essas faixas têm encaixes para essas bolsas de gel. Então você pode comprar as bolsinhas de gel, congelar, comprar a faixa vai ficar adaptada na sua cabeça
de forma muito fácil para que o gelo fique lá enquanto você está fazendo outras coisas, né? Outras atividades do dia a dia. É muito importante observar que como a faixa é estática, ela vai ficar só num lugar. Dependendo da região que você fez a cirurgia, ela não vai servir. Então, se você comprar uma faixa que fica fora da região onde você fez a cirurgia, tome cuidado, essa faixa não vai servir. Para cirurgias maiores, para cirurgias que têm um nível de edema maior na face inteira, cirurgias ortognáticas, trauma de face, cirurgia de articulação temporomandibular, de ATM, você tem também o artifício de um equipamento chamado Hylotherm. Esse equipamento, eu vou colocar algumas imagens para vocês aqui também verem, esse equipamento ele é a base de uma máscara e por essa máscara passa água gelada corrente o tempo todo. Essa máquina é ligada e você regula a temperatura dessa água que fica correndo, trocando calor com a região onde você instalou aquela máscara. Então ela fica trocando calor com a sua pele continuamente. Então eu não preciso de uma temperatura muito baixa por causa justamente desse movimento da água fria que vai trocar esse calor, vai baixar a temperatura local e vai provocar um bom pós-operatório. O problema do Hylotherm para muita gente é o custo, né? Você vai ter que alugar esse aparelho, existem empresas e representantes específicos que vão alugar esse aparelho para você durante os dias que você precisar dessa compressa com gelo. Então você que é paciente e fez um procedimento cirúrgico, conversa com o seu cirurgião para saber qual é a melhor indicação, e se o Hylotherm se indica no seu caso ou se os outros métodos somente já são suficientes, você não precisa gastar tanto assim. O importante é, durante as 48 horas iniciais, é fundamental que a compressa gelada seja feita continuamente. Quanto menos edema, melhor vai ser o seu pós-operatório. Quanto menos inchaço, menos dor, menos desconforto, melhor vai ser para você. Beleza? Se você quiser saber um pouco a mais ou alguma dúvida que você tenha, comenta aqui, né, esse vídeo, curte, compartilha, manda para os seus amigos que vão fazer alguma cirurgia para eles poderem entender a importância dessa orientação. Beleza? Falou e até a próxima!